Amém? Então, eu vou orar. Amém. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti agora, Pai, pedindo para que o Senhor abra nosso entendimento, a nossa compreensão da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos aprender um pouquinho mais de Ti, Senhor. Abençoa a vida do pastor Marcelo, Pai, coloca na Amém, vida dele a Jesus. unção que quebra todo julgo, que traz a tua verdade, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada vida, Pai, que está aqui conosco, Pai, Amém, Jesus. abrindo entendimento, Pai, tudo para a tua honra e tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém e Amém, amém. amém. Bom, hoje, queridas, a gente vai entrar no capítulo 6, né? A gente terminou a aula passada, no verso 33, né, do capítulo 5, né, dizendo que os maridos, né, deveriam amar sua própria esposa como a si mesmo e a esposa respeitar o marido, né? Então ele começava o capítulo 5 falando em amor e submissão e terminava falando de amor e respeito. E aí ele entra, né, na parte prática, né, do lar cristão. E hoje eu queria que a gente visse pelo menos até o 9, para a gente deixar a armadura para a próxima aula, porque aí dá pano para manga, né? Se a gente entrar na armadura hoje, a gente vai ficar muito tempo aí. Então vamos fazer do 1 ao 9, aí a É gente porque vê a essa gente vai parte. aprender a vestir a armadura, é isso? Vamos ser Power Ranger de Jesus. A gente vai hoje, então, ver essa parte do lar cristão. Se alguém puder ler o texto, a gente depois fatia ele, né? Mas vamos ler Efésios 6, do 1 ao 9, que vai ser esse o texto que a gente vai ficar hoje. Aí nós vamos ver essa teologia na prática. Amém? Alguém lê? Eu posso ler, vamos lá. Amém. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém. Esse texto, né, igreja, é teologia na prática mesmo, né? O que ele está falando, né? Criando uma nova sociedade, né? A gente vem desde o capítulo 1, né, fazendo uma exposição dessa carta, e a gente está sempre continuando da onde a gente parou, né? E aí a gente vai sair desse mesmo pressuposto da aula passada. Esse é o 18º encontro que a gente tem dessa carta, né? Mas nesses 2 últimos capítulos são os mais práticos da carta toda, né? A gente vai continuar vendo de forma prática o que é a vida no espírito. Sair um pouco do Shamanalaya lá e ver na prática mesmo, no lar, no trabalho, né? A vida no espírito. Então, de novo, eu queria reforçar o ponto de partida para essa vida prática, né? Que é o Efésios 5:18. Enchei-vos do Espírito, né? Tudo começa aí. E aí, como que a gente faz isso, né? Aí ele continua essa explicação a partir do verso 19. Então, no 5:19, ele já começa a falar assim, ó: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, ele continua no 20.
Ó, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E, em terceiro lugar, ele entra nisso que a gente viu, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, assim, como que a gente se sujeita uns aos outros? Como a gente viu, mulheres aos seus maridos, maridos às suas mulheres, os filhos aos pais, os pais aos filhos, os servos aos senhores e os senhores aos servos. Então, esse enchei-vos do Espírito não é uma coisa mística, né? A gente precisa amadurecer nisso. É uma coisa prática, né? De acordo com a carta de Paulo. E aí a gente faz isso dessa maneira, né? Salmos e cânticos espirituais. O que quer dizer isso? A nossa vida da igreja. É uma forma da gente se encher do Espírito, né? A vida em igreja. Depois, dando sempre graças por tudo. Ou seja, a gente cultivar um coração grato sempre, sem murmuração, sem comparação, estar sempre grato ao Senhor, né? Tirando essa comparação das coisas, por que que eu não, por que que... Ter sempre gratidão, né? Dando sempre graças por tudo. E sujeitando-vos, no terceiro, uns aos outros. Essa é a terceira forma que ele fala para nos enchermos do Espírito, né? É o que a gente está falando nesses últimos capítulos. Então, a gente precisa ter isso firme na nossa vida diária, no nosso cotidiano, né? 3 coisas que a gente viu aqui, ó. Adoração, ok? Gratidão e submissão, né? Se você estava esperando que era ir no monte, derramar óleo de Israel na cabeça, tal, não é nada disso. Se encher do Espírito, né? Adoração, gratidão e submissão, né? É o que ele está falando. Então, assim, seria adorando o Senhor o tempo todo, né? Sendo grato ao Senhor o tempo todo, não importa a situação. E nos submetendo uns aos outros como igreja o tempo todo. É assim que a gente vai viver cheio do Espírito, né? Adorando, sendo grato e sendo submisso, né? Essa é uma vida de alguém que alcançou estar cheio do Espírito, né? E a gente está cultivando essa vida do Espírito através disso, né? Como a gente precisa adubar essa vida, né? Vida da igreja, oração, gratidão e a submissão, né? Então, vamos continuando do que a gente viu nesse capítulo 5, né, do 18 ao 21, a gente, na verdade, leu tudo até o 33, e agora a gente vai ver essa parte de como sujeitar, né, uns aos outros, nos enche do Espírito. Então, todo mundo que está aqui, quando aceitou a Cristo, automaticamente arrumou toda a vida. Não teve mais problema com casamento, com filho, todos os relacionamentos, tudo ficou certo, né? Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que agora que vocês estão em Cristo, eu vou dar algumas instruções para vocês. É isso que ele está falando, né? Essa carta de Efésios é para isso. Porque o Evangelho, ele não só nos tira do mundo, né, das trevas para a luz, mas ele também nos ensina como viver a vida que Jesus, né, preparou para a gente. Então, o Evangelho é para os evangélicos. Né? Por isso que a gente fala assim, que tem que pregar para crente também, porque senão não vão saber viver, né, a vida da igreja. A gente precisa viver uma vida de acordo com a nova natureza que ele nos deu, a nova vida que a gente tem em Cristo, né? A realidade é que agora em Cristo, vou até falar uma coisa que o pessoal vai falar, poxa, arrumei mais problema. Não, mas você agora tem problema que você nem sabia que tinha, uma vez em Cristo. Você se preocupava em amar sacrificialmente a esposa, os maridos, né? A mulher de se submeter ao marido, né? A gente se submeter ao patrão, né? A gente, como patrão, não abusar dos empregados, não irritar os filhos obedecer aos pais, né? Então, o mundo não sabe essas coisas e tem muito cristão que também não se preocupa com isso. Por isso que Paulo está com essa carta aqui para admoestar.
a igreja de Éfeso e a nossa, né? Porque o verdadeiro cristianismo tem que tocar em todas as áreas da nossa vida, né? Não dá para ter compartimento que o evangelho não toca, né? Porque senão a gente vai ter aquilo que é o problema da igreja, esse dualismo, né? Não há sagrado e secular, né? Isso não existe, é uma vida só e é total. E aqui ele está dizendo isso: unir céus e terra, judeus e gentios, tudo junto em Cristo. Família, trabalho, igreja. Não dá para ter uma vida compartimentada, né? Não dá para ter isso. Então, vida conjugal, relação com os pais, vida profissional, faz parte do mesmo pacote, né? E que a gente deve glorificar a Deus por todas elas, né? Então, a estratégia do Espírito Santo, né, através da vida de Paulo, sai do geral e começa a especificar, né? Então, esse enchei-vos do Espírito, ele começa a dividir, né, em 3 partes: adoração, gratidão e submissão, e aí ele pega o sujeitai-vos e também divide em 3: marido e esposa, pais e filhos e a relação de trabalho. Ele vai do geral para o específico, ele vai afunilando, né? E a gente retoma o que a gente falou na aula passada, né, igreja? Sujeição e submissão nunca acontece de cima para baixo, ok? Você não sujeita pessoas a você. Eu sou seu marido, você tem que fazer, eu sou seu líder, eu sou seu pastor. Não é assim, o texto é bem claro: sujeitai-vos uns aos outros, né? Não é assim, façam os outros se sujeitarem a vocês. Nós aqui nos sujeitamos, né? Nos colocamos debaixo da sujeição dos outros, né? E nunca fazendo os outros se sujeitarem a nós, né? Isso nada fora de Cristo, né? Então, em tudo, sujeitai-vos uns aos outros. Não dá para ter partidarismo, isso não, isso aqui, né? É todo sujeito ao Senhor. Não é um esquema piramidal, né? É uns sujeitos aos outros e todos sujeitos a Cristo. É desse jeito, né? Então ele começa a exemplificar como a vida prática deve acontecer, mas todos sujeitos ao senhorio de Cristo, né? Assim como na aula passada não foi uma aula exclusiva para casados, hoje também não é uma aula exclusiva para pais, nem exclusiva para os filhos, é para todos. É vida em comunidade, né? E todo mundo que está aqui hoje, com certeza, é filho de alguém, né? Senão não estaria. Então, assim, é uma... Oh, Maria, fofinha. Então, todo cristão precisa saber esses princípios, né, da nossa vida familiar, social, né? Porque nós somos membros de uma nova sociedade criada por Deus. E se nós somos essa nova sociedade, a gente precisa responder esse chamado à submissão. Por isso é que Paulo vai expor e esclarecer nesses versículos que a gente vai começar a ler, né? A Ju leu o texto todo, então, Efésios 6, 1 e 2, diz assim, ó: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então, nesse texto, né, a gente pode destacar 2 palavras aqui, né? Obediência e honra, né? Essas palavras resumem os deveres dos filhos para com os pais, né? São 2 coisas que a gente deve fazer em relação aos nossos pais: obedecê-los e honrá-los, né? Não é difícil de lembrar, mas é difícil de pôr em prática, né? De fazer. Então, Paulo está falando isso aqui para uma sociedade que, na época, né, tinha direito absoluto sobre os filhos, né? O que significa isso? Naquele tempo, os pais escolhiam quem que o filho ia casar, se o filho ia se divorciar, eles podiam escravizar os filhos, podiam rejeitar, né? Tinha o Dia Ilústricos, né, que era um programa, um sistema da criança que você rejeitava o filho natural por alguma razão. Você podia vender e até matar os filhos, e você não era punido, né? Então, não para os cristãos, né? Mas naquela cultura, isso era normal, era aceito. Então, você imagina os filhos dessa cultura
ouvindo Paulo dizer que precisavam se submeter aos pais, né? Era até mais difícil para eles do que é para nós hoje, né? Se para eles era o direito absoluto, né, sobre os filhos, para nós, o que aconteceu, principalmente depois dos anos 60, né, do Woodstock, os hippies, o que aconteceu? Uma revolta total, né, dos pais contra o sistema, né, os filhos contra os pais, contra o sistema, contra a opressão, né, a anarquia. Então, a gente sai de um direito absoluto que os pais tinham sobre os filhos para uma revolta total dos filhos aos pais, né? Essa é a nossa cultura que caminhou para chegar no que a gente está vendo hoje, né? A gente foi de um extremo para o outro extremo. Eu faço o que eu quiser, quando eu quiser, ninguém manda em mim, nada a ver, eu que cuido da minha vida, né? Então, e esse modus operandi, né, essa cultura, vai se desdobrando em todas as áreas, né? Então, começa com os filhos aos pais, mas vai para as autoridades constituídas, né, que não são mais respeitadas. Eu tenho uma irmã que ela dá aula no Estado, ela conta os negócios que eu falando, não é possível, cara, isso é surreal, eu acho que você está exagerando, né? E a Simone também deve contar coisas assim, não há mais esse respeito à autoridade, né? Então, assim, lembrando de novo, né, tudo que é no Senhor, debaixo da vontade do Senhor, a gente se sujeita desse jeito, né? Então, o que a gente está vendo é a quebra desses valores e uma decadência total da sociedade, né? E sempre começa de dentro para fora, né? Eu anotei uma frase do Hernandes Dias Lopes, né? Eu gosto dele, que ele fala assim, ó, que se o cristianismo não é capaz de mudar o nosso relacionamento com a família, ele está falido. Entendeu? Se ele não é capaz de mudar o seu relacionamento na família, ele está falido. Você está indo num clube religioso, né? Então, o cristianismo que é pregado no púlpito, numa praça, mas que não é capaz de mudar a nossa vida familiar, faliu, não serviu para nada, né? Então, a gente tem essa oportunidade, né, singular de manifestar Cristo ao mundo pelo simples fato da gente ser diferente do padrão do mundo, né? A gente manifestando a vida de Cristo e o Evangelho, né, já nos vai tornar diferente desse mundo. Então, eu sendo um filho que obedeço os pais, eu já estou confrontando o mundo. Eu sendo um pai que não aborrece o filho, já estou confrontando o mundo. E isso também no nosso trabalho, né? Nos sujeitando, fazendo o nosso melhor, né? Então, se a gente está orando por oportunidade de evangelismo, essa é a melhor de todas. Mostrar que a gente não é o padrão do mundo. Pela nossa vida, né? Em silêncio mesmo, pelos seus atos de justiça, né? E aí a gente obedece os nossos pais, por quê? E aí Paulo explica, né? Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. E aí ele explica, porque isso é justo. Então, o que quer dizer esse justo? É que é certo e bom por si mesmo, né? Só o fato da gente fazer isso já é certo, já é justo, né? Na essência, a obediência dos filhos aos pais é uma coisa certa e justa, né? E por que Paulo fala assim de obediência e honra? Então, tem 3 aspectos aqui na igreja: a natureza, né, a lei e o evangelho. Aí eu vou explicar. A natureza é a ordem natural das coisas, da criação, desde Gênesis, os pais cuidando dos filhos, né? E se a gente olhar o mundo animal, a gente vai ver sempre os pais, né, protegendo e guiando os filhotes, né? A gente vê na natureza, é natural o filho se submetendo ao pai, né, obedecendo ao pai. A desobediência é que é antinatural. É que a gente vive num mundo que é o reino ao contrário. Tudo que a gente vê no mundo é o reino de ponta cabeça, né? Então a gente acaba achando que essas coisas são normais, mas essas coisas são antinaturais, né? E a desobediência, na verdade, ela começou
com a nossa natureza caída, né? A desobediência aos pais é fruto dessa queda, né? O natural da criação seria a obediência aos pais, né? Isso é justo e é o certo, é o natural, né? As crianças precisam obedecer aos pais mesmo sem compreender o porquê, né? É a história da lei, né? Que ela é externa até que a gente internalize. Gálatas 4 fala bem sobre isso, né? Nós não vamos abrir, senão a gente vai tomar muito tempo, mas ela fala que durante o tempo que o herdeiro é menor, né? Nada difere do servo, né? Porque ele é posto, ele é senhor de tudo, mas ele precisa de alguém, né? Para cuidar. E depois vocês leem esse texto, está em Gálatas 4, mas começa assim, de fora até nós internalizarmos, né? Então, é uma coisa que é natural, é da natureza. Aí a lei de Deus, o outro ponto, né? Honrar o teu pai e tua mãe, né? Honrar e obedecer. Outra coisa que é importante a gente lembrar que honrar sempre é maior do que obedecer, né? Quando a gente fala de obediência, ela é um fruto dessa honra, né? A honra vem primeiro, né? A obediência é o fruto dela. Então, quando a gente está resistindo à autoridade dos nossos pais, a gente está se levantando contra o próprio Deus, e ele é que constituiu essa autoridade para você. Foi você que escolheu, né? Então, quando você resiste, você se levanta contra a autoridade de Deus. Rebeldia contra os pais coloca a gente nessa posição de rebeldia contra o Criador, né? Por isso que a gente vê essa sociedade do jeito que está, né? Então, aquele que instituiu o mandamento, né, que diz honra teu pai e tua mãe, quando a gente acolhe, a gente internaliza isso, essa lei de Deus, começa a ficar mais fácil, né? Porque a gente está fazendo, porque a gente acolheu um mandamento, né? E Paulo está apenas lembrando uma lei que eles já deviam ter acolhido há muito tempo, né? Então, começou com a natureza, a lei de Deus e o evangelho, né? Então, aonde é que a gente deve obedecer os nossos pais? Ele diz assim no texto, ó, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor. Então, aqui que entra o evangelho, a gente obedece em Cristo. Se a gente já tinha uma razão natural, né, uma ordem natural e um mandamento a seguir, agora a gente ainda tem Cristo como a razão principal para a gente obedecer aos nossos pais. São os 3 pontos, né? Então, a nossa nova natureza divina nos devolve a possibilidade da gente obedecer aos nossos pais. E obedecer aos nossos pais por causa do relacionamento que nós temos com Cristo. A nossa redenção em Cristo nos capacita a isso. A gente consegue em Cristo honrar os nossos pais, né? O evangelho faz a gente santificar aquilo que é natural, né? Então, a gente tem a natureza, a gente tem a lei e o evangelho. E o evangelho é o que torna isso possível e alcançável, né? Através da graça. A gente pode viver de acordo com os padrões que ele estabeleceu, né? A gente tem essa capacidade para isso. A graça nos empodera, né? Para a gente cumprir essa lei. Romanos fala muito sobre isso, detalhadamente até, né? Cristo veio, cumpriu toda a lei e subiu o padrão. E aí nos deu a graça que garante que a gente pode viver nesse mesmo padrão que ele estabeleceu, né? Então, quando fala no verso 2 e 3, né, de Efésios 6, ó, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra, né? Então, esse é o primeiro mandamento com ordem aos relacionamentos, assim, na horizontal, entre nós, né? E Paulo prefere usar o caminho da promessa do que da ameaça, né? E muitas vezes a gente confunde essa promessa, né? Pensando assim, ah, legal, então eu vou viver mais que eu quero viver até, eu vou obedecer porque eu quero viver até 120 anos. E a gente é egoísta mesmo, né? Faz um teste assim, tira uma foto em grupo, aí pergunta se tá boa a foto. Para quem que você vai olhar? Para você, né? Pode estar todo mundo bonito, você saiu feio e fala, não, vamos tirar outra. Né? Então, a gente aqui
não olha todo o contexto, né? A gente vai ver que essa promessa não é para ser usada dessa maneira individualista. Não é isso. Não é que Deus não possa prolongar os nossos dias, mas Paulo está falando de um novo povo, né? De uma nova sociedade. Então, quando a gente começa a quebrar laço familiar, filhos e pais, maridos e esposas, servos, né, e senhor, patrão e empregado, ou seja, a gente começa a quebrar todos os tipos de laços de relacionamento, mas principalmente dentro da família, quando eles são quebrados, quando a honra e o respeito são quebrados, a comunidade vai se tornando decadente. Ou seja, não vai ter mais vida longa essa sociedade. A sociedade é que perde longevidade, entendeu? Nós perdemos e tudo vai desmoronando. A gente não vai mais ter durabilidade, né? Estou sem áudio? Tá o fone. Não, eu estou ouvindo. Está ouvindo? Estão ouvindo? A Estou Adri ouvindo falou que estou também, sem áudio. Cleiton. Nossa, eu não estou te É? ouvindo nada. Acho que é então você, Ué. Adri. Então tá, Eu também continuando tô a ouvindo aula. bem. Bom, vocês me avisam, faz joinha aí que eu tô com o fone, às vezes ele dá umas Joinha. falhadas. Eu estou ouvindo bem aqui também. Tá bom, Amém. então sou eu, Então, pessoal. a longevidade da sociedade está em risco por causa do desrespeito dos filhos aos pais, né? Então, e o que Paulo está dizendo aqui? Mas com vocês, crentes de Éfeso, não é assim. Com vocês, crentes da Deus primeiro, não é assim. Vocês vão agir de maneira diferente, né? Senão a comunidade vai se tornar decadente, a vida longa dela não vai mais existir, né? Então, vai muito além do eu vou viver mais. Vocês estão entendendo? Como o negócio é mais amplo, né, do que a gente imagina. Então, a nossa sociedade precisa viver com longevidade, né, com qualidade de vida, até os últimos dias. Isso precisa continuar. Então, a gente precisa de continuidade e, por isso, a gente precisa preservar esses valores. É muito mais amplo do que a gente pensa. Não é para você ganhar alguns aninhos, não, né? É maior do que a promessa pessoal de viver alguns anos, né? Mesmo que isso possa acontecer, mas é o que o nosso pensamento é sempre egoísta, né? E a promessa de Deus, ela não está vinculada a propósitos pessoais e individuais, né? Ainda que ela atinja esses propósitos, né? Mas ela é maior, né? Ela é maior que isso. Às vezes a gente vê pessoas que honraram muitos pais morrendo cedo, ou não, né? Então, as promessas de Deus estão vinculadas ao grande propósito dele, né? Por isso é que todas as promessas se cumprem no retorno de Cristo, né? No tempo que a gente vai estar reinando com ele, nos novos céus, nova terra, né? Nesse momento, tudo vai se cumprir. Alguém pode ler Efésios 6:4? Que eu estou lendo muito, estou já com a garganta seca. Eu leio. Amém. Amém? 6:4. E vós, pois, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Então, assim, os pais aqui, né, tá falando para a gente não provocar a ira nos filhos. Então, Paulo está dizendo que a gente tem que trabalhar em tirar os obstáculos para que os nossos filhos possam obedecer e honrar a gente. A gente tem que tornar esse caminho mais fácil, né? E uma forma da gente tornar esse caminho mais fácil é não provocar a ira neles, né? Mas mesmo assim, os filhos devem obedecer, não é uma desculpa, né? No que tange no amor ao Senhor, né? O amor a Cristo na vida deles, né? Então, algo que os faça pecar, né? Se o pai quer levar o filho para que ele peque em algum lugar, nesse caso, se ele for, ele vai estar pecando contra o Senhor. Então, é melhor ele não ir, né? Então, esse provoqueis, né, não provoqueis,
fica assim entre o excesso ou a falta da nossa autoridade, né? Que de um lado vai gerar desânimo neles e no outro lado vai deixar eles irados. Então, a autoridade de mais ou de menos vai gerar desânimo ou ira. Então, a gente tem que trabalhar nisso, né? Outra coisa para quem tem mais de um filho, né? Não ter favoritismo, né? Respeitar a individualidade de cada um, né? E também não ter excesso de proteção sobre um ou sobre o outro, né? São coisas que a gente pode trabalhar. Eu peguei outra citação do Hernandes Dias Lopes que eu achei bem legal. Ele diz assim, ó: há pais que provocam a ira em seus filhos, revelando contínuo descontentamento com o desempenho deles. Os filhos não conseguem agradar os pais em nada. Semelhantemente, os pais provocam ira nos filhos por não reconhecer as diferenças entre eles. Cada filho é um universo distinto. Então, eu peguei algumas coisas que provocam ira, né, nos filhos. Então, uma delas que a gente pode estar caindo é a superproteção, né? A gente privar os filhos de frustrações, né, que são para o amadurecimento deles, né, para superproteger, né, privar de sofrimentos que são normais nesse mundo, né? Teremos aflições, né? Então, superproteção é um deles. Favoritismo, né? A gente ter aquele meio que preferido, assim, mesmo que seja só no coração, isso vai acabar externalizando, né? Desestímulo, né? A gente não encorajar ou sempre estar negativo, né? Ou até não dando a devida atenção, né? Outra coisa, pressão, principalmente quando eles estão amadurecendo, né? Ficando mais velho. A gente tem que entender que nossos filhos não precisam ser cópias nossas, né? Eles só precisam estar seguindo o Evangelho de Cristo, com a personalidade dele, com a característica dele. A gente não pode ter pressão de expectativa, né? Outra coisa, negligência, né? A gente não investir tempo no relacionamento, né? Tipo assim, tudo fica para depois, né? Eu preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, eu preciso não sei o quê, eu preciso não sei o quê, agora não dá, né? Negligência é uma das coisas. Eu estou falando sobre ira nos filhos, né? E outra coisa, não precisa nem dizer, crueldade, né? Também, assim, palavras ásperas ou, assim, agir com superioridade, né? Você não sabe nada, eu que sei, né? Eu já vivi isso e tal, né? Chegando até o limite da violência física mesmo, né? São facetas da crueldade. Então, as nossas atitudes de ira vão levantar o quê no nosso filho? Ira, né? Então, Paulo começa a dar as instruções, né? Ó, vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Aí ele começa a explicar, né? Dando instrução positiva, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, né? Esse criai-os, né, é no sentido de proteger, de levá-los até a maturidade, né? Vai além da provisão física só, né? De amadurecê-los. Então, assim, os pais devem cuidar da vida física e também emocional dos filhos, né? Esse nutrir, alimentar. Então, o que é importante? Segurança neles, os limites. É necessário os limites, colocar os limites para ele, segundo a nossa palavra, né? Isso sempre com amor e encorajamento, mas os limites são para protegê-los. É uma cerca de proteção que o Evangelho nos dá, né? E aí ele fala que a gente precisa treinar os filhos por meio da disciplina, né? Então, o treinamento, né? Tem que ser uma coisa regrada, né? Até assim, com recompensas, né? Castigo, se necessário, né? Com normas. Isso, igreja, é discipulado, né? Mostrar como a vida no Evangelho não é do jeito que a gente quer em tudo, né?
há regras, as coisas que precisam ser bem colocadas. E há também galardões de você andar naquilo, né? Deus é bem claro e é galardoador, né? Então, só pode disciplinar no sentido de fazer discípulo se a gente já tem domínio nessas áreas, né? Domínio próprio, né? Isso vale para pais, pastores, líderes, né? A gente pode treinar alguém, né, discipular, se naquela área a gente já tem domínio, né? Primeiro, eu tenho que dominar a minha ira, a minha paciência, a minha raiva, o meu orgulho, né? Para que eu possa fazer discípulo naquelas áreas daquela criança, né? Por isso que é tão importante os filhos, né? São presentes de Deus, né? Porque eles lapidam a gente para a gente poder guiá-los no caminho que eles devem andar, né? E o terceiro ponto, né? O primeiro que eu falei foi cuidar da vida física e emocional, né? O segundo, treinar, né? Por meio da disciplina. E o terceiro ponto é encorajar os filhos através da palavra, porque ele fala assim, ó, na admoestação do Senhor, né? Então, se a gente só fica advertindo eles vão ficar desanimados. E se a gente só estimular, eles vão ficar mimados. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? E aí a admoestação é no Senhor, né? A gente vê os valores e os princípios, a gente tem essa bússola moral. O porquê disso, pai? Aí a gente vai lá e fala, ó, por isso aqui, né? Então, a gente tem esse equilíbrio, né, na advertência, explicando e estimulando também, né? Nem só de um lado, nem só de outro, né? E em Colossenses, Paulo também fala sobre isso, Colossenses 3:21, né? Fala assim, para a gente não irritar os filhos, para que eles não desanimem, né? Então, a gente, né, os pais, são responsáveis pela educação cristã dos nossos filhos, né? É para os pais que Paulo está dizendo isso aqui, criarem os filhos na disciplina e na administração do Senhor. Não é Estado, não é escola, não é igreja. A gente não pode terceirizar isso. Os filhos pertencem aos pais, porque foram confiados aos pais pelo Senhor, né? A gente é mordomo, eles pertencem ao Senhor e nós cuidamos, né? Por isso que fala que são herança. Então, a gente não pode terceirizar essa herança, né? É claro que a gente pode delegar a educação dos nossos filhos, como a gente já faz, né? Procurando escolas, né? Governo, igreja, mas nunca abrir mão da responsabilidade. A responsabilidade da educação dos nossos filhos é nossa, e o Senhor vai cobrar. Então, Paulo está deixando isso bem claro, né? Eu já preguei na igreja sobre o princípio da primeira menção, né? Não sei se todos lembram, mas eu preguei sobre isso já. E também já falei na escola. E eu creio, igrejas, que pode ser uma teoria, né? Mas que nas famílias também existe esse princípio da primeira menção, né? Então, assim, depois que a gente explica algo para eles, a gente ensinou primeiro para os nossos filhos. Então, tipo, desde criancinha, vou te ensinar aqui como que é a reprodução, de onde vem os nenetas, aquelas coisas, né? A gente explicar primeiro, nada que vem depois vai derrubar o valor daquilo que foi ensinado. Entendeu? Não vão derrubar o valor daquele primeiro valor lançado, primeira menção, né? Então, vejam como assim a nossa negligência pode custar caro para os nossos filhos, que vão estabelecer algo antes, para depois a gente ter que arrumar, né? Então, a gente delegando esse papel de colocar esses fundamentos, né, sobre os assuntos, a primeira menção, o mundo é que vai estar colocando. Aí a gente vai ver criança com lançamento, com fundamento que são totalmente contrários às escrituras, porque nós fomos negligentes, né? É possível reverter? Claro que sim, mas vai ter preço, vai ter luta e vai
demandar tempo, né? Vai custar. Então, Paulo não está dando uma receita, né, de criação de filhos, para que os filhos obedeçam os pais. Ele está preocupado para que os pais levem os filhos a obedecerem o Senhor de todo o coração. É lá que Paulo quer chegar, porque é por lá que eles vão se sujeitar, se submeter, né, e obedecer. Então, a gente precisa de admoestação, de doutrina e do evangelho, senão a gente não vai conseguir criar os nossos filhos no Senhor, né? A preocupação primordial não é que ele tem que se submeter, né, a gente, que ele tem que obedecer, mas é que eles conheçam o Senhor, e aí eles vão obedecer de todo o coração, né? Eu anotei uma frase aqui de Francis Fulton também, que é muito legal, né? Ele diz assim, ó, os pais devem se preocupar mais com a lealdade dos filhos a Cristo do que com qualquer outra coisa, mais até mesmo do que com a saúde, com o vigor e com o brilho intelectual deles, com a prosperidade material, com a posição social, ou com que não sofram grandes tristezas e infortúnios. Então, assim, a preocupação primordial, lealdade a Cristo deles, né? Então, essa deveria ser a nossa preocupação, isso deveria estar acima das outras coisas, né? Seria o nosso objetivo. Óbvio que as outras coisas vêm junto, a gente não tem uma vida dualista, né? Eu sempre bato nessa tecla, sagrado e secular, o mundano e o sagrado, né? O sagrado e o secular não existe, né? Tudo que a gente for fazer, que venha glorificar o Senhor, em qualquer área que eles forem atuar, né? Por isso que a importância da gente pregar o evangelho para os nossos filhos, as famílias, né? A gente não terceirizar isso para ninguém, né? Não adianta, vou procurar uma igreja X, porque não, a responsabilidade é nossa, né? Como pais e como igreja, a gente pode cooperar, né, pregando esse evangelho. A gente precisa lançar esse fundamento, né, para os nossos filhos, né, no nosso dia a dia. Eu peguei outra citação também de um outro teólogo que eu também gosto, William Hendrickson, que diz assim, ó, toda atmosfera em que a educação é transmitida deve ser tal que o Senhor possa pôr sobre ele seu selo de aprovação, uma vez que o próprio cerne da educação cristã é este: conduzir o coração dos filhos ao coração do seu Salvador, né? Então, assim, a gente tem que entender que a gente precisa passar para eles, levar uma vida plena, assim, sem compartimentos ao Senhor. Eu não ando com o Senhor no domingo, ou no encontro de jovens no sábado, não, né? É uma vida completa. Mesmo que a gente não tenha muita habilidade, o que importa é aquele Efésios 5,18. A gente está cheio do Espírito, porque não vai ser pela nossa força, é pelo poder dele, né? Enchei-vos do Espírito. Ele dá a dica lá atrás, né? A gente pode estar cheio do espírito de reclamação, de espírito de murmuração, do espírito de terceirização, mas a gente precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus para cumprir isso, né? Então, os filhos jovens que ainda estão, né, morando com os pais, estão no mesmo teto, obedecer é sempre uma regra, não tem conversa, né? Desobedecer pode ser uma raríssima exceção, né? Como eu falei lá atrás, você vai levar um negócio que eu vou desonrar o Senhor, eu vou pecar, aí é diferente, né? Mas a regra é sempre obedecer, enquanto você está naquele teto, não importa a sua idade, né? É bom que eles amadureçam e logo vazem, né? Para ganhar hombridade. Mas enquanto estão, é obediência, né? Então, para quem já está no Senhor, isso, na verdade, é uma vantagem, porque a gente já consegue, né, obedecer os nossos pais por causa do Senhor. Então, quanto mais o coração deles estiver no Senhor, mais fácil é para eles, porque não é por causa dos pais, mas é por causa do Senhor que eu obedeço os meus pais, né? Porque ele falou lá, obedecemos no Senhor, é o que o Paulo está falando, né? Então, a lealdade, primeiro, vai ao Senhor.
aí que vem a paz com a família, né? A gente somos pacificadores, a palavra diz, né? Que a gente tem o vínculo da paz. Então, não somos nós que criamos conflitos, né? Familiares. A gente dá testemunho de obediência aos pais no Senhor, né? Independente da idade, a gente precisa continuar honrando os nossos pais enquanto eles viverem, né? Porque, assim, os nossos pais ocupam uma posição única nas nossas vidas. Ninguém vai ter aquela posição, né? Ó, fazem 26 anos, indo para 27, que eu não moro com os meus pais. E ainda hoje eu honro minha mãe. E não é com palavra, não, é com atos. Me custa honrar. E eu honro até hoje, né? Então, independente da história de cada um, a gente não pode dar desculpa, porque agora a gente honra os nossos pais no Senhor, né? No Senhor. Então, Efésios fala muito sobre isso, essa mudança de padrão que o povo de Deus tem que ter, né? Tem o padrão do mundo e Paulo está chamando para um outro padrão em Cristo, né? Unindo céus e terra, né? É um novo protótipo de família que ele está criando, né? A obra da reconciliação de Cristo nos leva a uma nova família de Deus. É que a igreja perdeu o seu sua missão, né? Virou entretenimento, mas ela devia estar trabalhando nisso, né? Deus está juntando uma família para ele, uma nova sociedade, um novo povo. Ele está redimindo todas as coisas, né? Então, hoje é multinacional, é multicultural, né? Não importa, mas Deus está juntando essa família. E Efésios vai ensinar a gente isso na prática, né? Como Deus está montando, como que a gente deve cuidar da nossa família, porque a Bíblia fala que nós somos cidadãos celestiais, né? Nós não somos guiados pelo padrão desse mundo, nosso padrão é lá de cima, né? Aí vamos para a parte 2, para a gente correr aqui, Efésios 6:5. Quem pode ler? Vou ler. Amém. Cadê? 6:5, né? Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, de coração como a Cristo. É que eu já ia passar para o outro. Amém. Não, depois a gente continua os 6, mas aqui ele está falando, né, de servos e senhores. Então, naquele tempo era normal, né, escravos, né? Eles eram ferramentas mesmo de trabalho. A cultura e a sociedade aceitava isso, né? Então, não interessa o trabalho, eles teriam que fazer, né? Ferramenta mesmo de trabalho. Então, a igreja dessa época também era composta desses daí, de escravos, né? Haviam escravos no meio da igreja, haviam cristãos escravos, independente das tarefas que eles faziam, né? Algumas simples, algumas mais complexas, né? Tinham escravos extremamente habilidosos, né? Escravos de outros homens. E aí ele entra no 6 dizendo assim, ó, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de todo o coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Olha que interessante aqui, ele começa no 5, né? Que ali se leu, falando, termina com Cristo, aí vai no 6 lá, como servos de Cristo, como ao Senhor, do Senhor. Então, Paulo está ampliando essa visão deles, né? Dizendo que eles podiam servir um Senhor agora com S maiúsculo, né? Através do trabalho deles, que era um trabalho comum, né? Então, as tarefas comuns do dia a dia deles também poderiam agradar o Senhor com S maiúsculo, estou falando aqui, né? Então, eles não precisavam mais
ir num templo e sacrificar os bichinhos lá para agradar o Senhor. Eles poderiam agradar o Senhor com o trabalho do dia a dia deles. Eles poderiam servir o Senhor em sua vida por completo, nas pequenas tarefas do dia a dia deles, né? Então, o Evangelho não é apenas a redenção da nossa alma, ela toca em todas as esferas. Todas as esferas. Então, Paulo está batendo num sistema extremamente injusto, que é a escravidão. Né? Ele não está indo contra o sistema, ele está dizendo aqui, ó, se você é escravo, você tem que obedecer ao seu Senhor como você obedece a Cristo. Né? Então, ele está dizendo assim, que dá para você ser cristão sobre qualquer circunstância. Qualquer sistema opressor que você tenha, é possível você ser cristão. Não tem sistema algum ou circunstância alguma que não nos permita agradar o Senhor com a nossa vida. Então, até um sistema pesado, né, de escravidão como esse era possível. Isso, de novo, não é que os apóstolos estavam aceitando, assim, endossando a escravidão, não é isso, né? Em Filemão ele fala disso, aqui também no final do texto ele fala, né, quer ser escravo, quer livre, mas é que a consciência cristã condena mesmo a escravidão, mas o ponto aqui não é esse, o ponto que Paulo está querendo dizer, assim, é que não tem sistema, por mais errado que seja, que não dá para a gente glorificar a Cristo nesse sistema. Então, quando a gente fica nessas aí de nós contra ele, sabe? Eu fico meio bolado com essas histórias aí, sabe? Não há sistema, por mais errado que ele esteja, que a gente não vai ser impedido de glorificar a Cristo, né? A gente não pode botar a culpa num sistema quando o problema é mais interno, né? É no nosso coração, né? E esse sim, Deus pode transformar. Ele não está preocupado com o sistema. Se ele transformar o seu coração, você vai estar livre no sistema, mesmo sendo escravo. Né? Então, é através do nosso interior que ele muda o exterior. É sempre assim, de dentro para fora. Né? O que pode mudar o mundo não é uma revolução contra o sistema, é uma esposa se submetendo ao marido, é um marido amando a esposa com a própria vida, é um filho obedecendo um pai que não abusa do filho, um trabalhador, um patrão, né? Isso é que pode mudar o mundo, né? Isso é que muda o contexto. A nossa responsabilidade principal como povo de Deus é servir ao Senhor em tudo que a gente faz, em nosso serviço de segunda a sexta, né? Ó, vamos imaginar, para terminar, que a Adri já está me dando umas broncas aqui, em tudo que a gente faz, né? Vamos imaginar fazendo para Jesus. Você imagina assim, uma coisa que você está fazendo, mas agora é para Jesus. Você ia fazer do mesmo jeito ou ia subir o padrão? É o que Paulo está dizendo aqui, né? Eu vou limpar essa casa aqui porque eu estou recebendo Jesus. Jesus está vindo aqui. Como que eu vou limpar essa casa? Né? Eu vou consertar o carro porque Jesus vai dirigir. Cara, esse carro não vai quebrar nunca mais. Né? Então, tudo que a gente fizer, a gente vai fazer como para o Senhor. É nessa dimensão que Paulo está levando o povo de Deus. Né? Então, pensa no nosso trabalho secular, né? Já de amanhã cedo já começa a fazer isso. Veja a diferença da qualidade do serviço, dos relacionamentos, né? E do testemunho que você vai estar dando para o seu Senhor, com S minúsculo mesmo. Né? Então, veja como essa obediência na forma prática, né? O padrão demonstrado pelo empregado cristão. Então, ele fala assim, ó, com sinceridade de coração, né? Com integridade e esforço, com honestidade de propósito, sem hipocrisia e sem segundas intenções. Né? Então, esse é o padrão que a gente precisa mostrar para o mundo. Né? A gente não pode entrar nessa de dualismo. Você vive uma vida de segunda a sexta, faca na caveira, sangue nos olhos, e no domingo, a paz do Senhor, irmão. Glória a Deus, aleluia.
né? Então, isso é muito forte. Tem até uma história, acho que todo mundo conhece, né? Lutero pregou, né, o amor de Cristo, assim, e um cara foi extremamente atingido pelaquela palavra e foi lá, né, todo quebrantado. E agora, o que eu faço com isso? Como eu faço para glorificar o meu Deus, né? Aí ele perguntou assim: o que você faz? Ele falou: eu sou sapateiro. Ele falou: faça o melhor sapato possível e venda com preço justo. Né? É simples assim. Então, o evangelho não é essa história: vou vender tudo, vou fazer voto de pobreza e vou lá para o outro lado do mundo pregar Cristo, vou passar necessidade. Né? Não que essas coisas não tenham o seu caminho, mas se você tem um talento que Deus te deu, um dom que Deus te deu, e o seu dom faz parte de um projeto de Deus, né, no qual você está envolvido, use-o. O Marcos pincelou isso ontem, né? Faça o melhor com esse talento, cobre um preço justo e você vai estar glorificando a Deus. Né? E Paulo vai finalizar falando das recompensas, né? Que o Novo Testamento é muito comum, né? Tem sempre esse duplo incentivo, né? Na terra e no céu, na terra e no céu. Eu queria que a gente tivesse um entendimento nesse nível da dimensão no nosso trabalho aqui, né? É tão forte isso que Paulo diz para a gente nem se relacionar com quem não quer saber de trabalho. Está lá em 2 Tessalonicenses, né, 3:2, fala: irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que vocês se afastem dos irmãos que vivem desordenado, aí, que vivem vida louca. A Bíblia dá uns negócios aí, depois vocês olham lá, 2 Tessalonicenses 3:6. Né? Então, o fato da gente se tornar cristão não vai nos isentar do trabalho, das nossas relações sociais, das nossas obrigações com o Estado, com o governo, né? Com a sociedade, com o trabalho. A gente não pode ter esse dualismo, né? E para encerrar, Paulo vai falar daqueles que estão com posição de autoridade, né? Ele fala assim: e vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças. Olha só, sabendo que o Senhor, tanto deles como nosso, está nos céus e para com ele não há acepção de pessoas. Então, tanto quem manda como quem obedece está submisso ao Senhor. A gente tem que ter isso bem claro, né? Se você está numa posição de autoridade e espera respeito, o que você tem que fazer? Respeitar. Se você espera serviço, sirva. Né? Aliás, tem dois tipos de autoridade, né? A imposta e a adquirida. E a gente pode impor autoridade, né, sobre as pessoas ou adquirir autoridade, né? Mas a verdadeira autoridade é sempre conquistada pelo exemplo, né? A escola de Jesus, né? Vem e vê. Então, nós servimos e isso nos dá autoridade no serviço. Nós vamos respeitar, e isso vai fazer com que as pessoas nos respeitem, né? Então, os deveres dos patrões, né? 3 princípios, né? O primeiro princípio da igualdade diante de Deus, né? Diante do Senhor todos somos iguais. O princípio da proibição, né? Não ameace quem está embaixo de você, né? Quem é submisso a você. E o incentivo, né? Deus não tem favoritismo, nem parcialidade. O cara que está servindo você está servindo ao Senhor da mesma maneira que você está, né? Ele vê todas as pessoas da mesma forma. E isso não pode anular as ordens e a organização que a gente anda aqui na Terra. A gente precisa entender isso, né? Só para reforçar, a autoridade do marido, dos pais e dos senhores não é nada mais do que oportunidade para a gente servir e cuidar. Oportunidade que Deus dá, essa autoridade, é oportunidade para a gente servir, não é para opressão. Né? Então, você pai, você marido, você patrão, né, tem a oportunidade de servir e de cuidar através da sua autoridade. Quando a gente entende isso, a gente se sujeita às nossas esposas, aos nossos filhos e aos nossos empregados, porque estamos servindo eles, né? Há um só Senhor sobre todos nós, né? E somos todos iguais diante dele,
né? Toda autoridade vem do autor, né? É delegado, é sempre dele. Então, o evangelho acaba com essas lacunas sociais, culturais, né? Ele acaba com tudo isso. Eu tinha umas citações, mas eu não vou fazer, porque senão vai ficar longo. A Adri já está me dando bronca aqui. Mas o evangelho pega a gente, né, pelas mãos em qualquer situação, né? Não importa o movimento social que a gente está envolvido, isso não importa nada, né? A gente vê como isso é forte, que os moravianos, os caras vendiam tudo que tinham, né, para se vender como escravos, para ir pregar para os escravos, porque senão eles não ouviriam dessa mensagem. Então, a liberdade que eles tinham, né, estava muito além das algemas, que eles abriam mão da liberdade para pregar a verdadeira liberdade para os escravos, né? Então, em qualquer situação, a gente não somos revolucionários sociais, né? A gente é pregador do evangelho, da boa nova, né? A nossa causa é o evangelho, né? É através dele que as pessoas vão ser transformadas e vão transformar o ambiente social. O evangelho continua da mesma forma, de 2 em 2, de casa em casa. Não é essas loucuras que a gente está vendo, não, né? E a nossa causa tem que ser esse evangelho, né? É através dele que a gente conduz o nosso próximo a Cristo, e aí ele vai se espalhando, né? Essa é a verdadeira revolução, né? Então, esposa submissa, marido que ama, filho obediente, né? Pai que não aborrece o filho, empregado que obedece, patrão que não se aproveita, cheios do Espírito, se sujeitando uns aos outros, e todos ao Senhor. Essa é a nova sociedade de Deus. Foi isso que Deus planejou, e é isso que ele espera ver no nosso meio, né? Se você realmente quer mudar o mundo, não olhe para o outro lado. Seja uma dessas pessoas aqui, ó. Esposa submissa, marido, pai que não aborrece, empregado que obedece e patrão que não se aproveita. E talvez aqui a gente se encaixe em vários lugares desses. Faça isso e vai ver como se o mundo começa a mudar, pelo menos ao nosso redor. E isso, ampliando, é o evangelho na prática. A mensagem é simples e querem confundir, querem bagunçar o negócio. Não estou dizendo que é fácil, mas é simples. Isso é o evangelho na prática. Amém, irmãs? Eu não sei se vocês congelaram ou se caiu. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Estamos ouvindo. Eu vou Uma acabar. hora, Eu dei uma corrida. Peraí que eu vou parar de gravar. Peraí que eu vou achar o botão aqui de parar de gravar. Que eu não Eu dei sei uma achar. corrida, porque nós estouramos 9 minutos, mas é que eu queria ir pelo menos até o 9,